Existe um inimigo silencioso que está destruindo seus sonhos neste exato momento. Você não consegue vê-lo porque ele é invisível. Você não consegue tocá-lo porque ele vive dentro de você. Seu nome é zona de conforto. E antes que você pense que isso é apenas mais um vídeo motivacional genérico, deixe-me contar a história de Marcos, um homem que estava tão confortável em sua zona de conforto que quase perdeu tudo o que realmente importava. Marcos tinha uma vida que parecia perfeita no papel. Ele tinha um emprego estável em um banco, ganhava um salário respeitável, tinha um apartamento próprio em um bairro tranquilo, e uma rotina tão previsível que ele podia dizer exatamente onde estaria todos os dias da próxima semana. Ele acordava às 6h30 da manhã, tomava café, pegava o metrô às 7h15, chegava no trabalho às 8h, trabalhava 8 horas, voltava para casa, assistia à TV, dormia, repetia. Por 23 anos, esta foi a vida de Marcos. 23 anos vivendo a mesma vida, visitando os mesmos lugares, vendo as mesmas pessoas, tendo os mesmos pensamentos, lutando com os mesmos medos, dizendo não para as mesmas oportunidades. Quando você vive assim por tanto tempo, algo estranho acontece. Você começa a acreditar que aquilo é segurança. Aquilo é sucesso. Aquilo é o máximo que você pode conseguir. Mas Marcos estava errado. E a vida estava prestes a mostrar a ele o quanto ele estava errado. Um dia, Marcos estava almoçando no parque perto de seu trabalho. Sim, o mesmo parque onde ele almoçava todos os dias há 23 anos, quando uma criança o abordou. Ela tinha os 8 anos de idade, e era vendedora de desenhos que havia feito. "Você quer comprar um desenho?", perguntou a criança, com os olhos esperançosos. Marcos estava acostumado a dizer não. Era mais fácil assim. Mas naquele dia, ele olhou o desenho. Era uma criança desenhando como ela sonhava ser. Era impreciso, tinha cores que não combinavam muito bem, mas havia algo genuíno ali. Havia sonho ali. Marcos comprou o desenho. Pagou R$ 50 por ele. Quando chegou em casa, pendurou o desenho na parede de seu apartamento estéril. E pela primeira vez em anos, Marcos se fez uma pergunta que o assombrou. Se essa criança consegue sonhar tão grande aos 8 anos, por que eu desisti de sonhar aos 15? A pergunta ficou ecoando em sua mente. Todos os dias. Quando acordava. Quando tomava banho. Quando viajava para o trabalho. Quando voltava para casa. Aos 15 anos, Marcos havia sonhado em ser músico. Ele tocava violão desde os 7 anos. Sua avó dizia que ele tinha talento. Seus amigos diziam que ele deveria tentar fazer carreira disso. Mas Marcos tinha medo. Medo de fracassar. Medo de não ganhar dinheiro o suficiente. Medo de ser julgado. Medo do desconhecido. Então ele fez o que a maioria das pessoas faz, ele entrou na zona de conforto. Escolheu um trabalho seguro. Seguro significa previsível. Previsível significa sem surpresas. Sem surpresas significa sem medo. Ou assim ele pensava. Mas agora, aos 38 anos, cercado pela segurança que ele sempre desejou, Marcos estava morrendo por dentro. Porque a zona de conforto não é segurança. A zona de conforto é uma prisão que você constrói para si mesmo e depois joga a chave fora. 3 semanas depois de comprar o desenho, Marcos foi promovido. Finalmente. Depois de 23 anos na mesma empresa, ele finalmente recebeu o reconhecimento que imaginava que queria. Salário aumentado. Escritório próprio. Mais status. Mais segurança. E pela primeira vez em sua vida, Marcos se sentiu completamente vazio. Porque ele percebeu, ele não queria o prêmio final da zona de conforto. Ele queria estar vivo. Ele queria se sentir vivo. Naquela noite, Marcos fez algo que nunca havia feito antes. Ele encontrou seu violão no fundo do guarda-roupa. Estava empoeirado. Estava esquecido. Estava assim como ele se sentia por dentro. Ele tirou a poeira. Destravou as trastes que estavam enferrujados. E começou a tocar. No início, a música saiu errada. Seus dedos tremiam. Sua memória muscular havia desaparecido. Ele era ruim. Era muito ruim. Mas pela primeira vez em 23 anos, ele se sentiu vivo. E naquela noite, Marcos tomou a decisão mais difícil e mais corajosa de sua vida. Ele sairia de sua zona de conforto. Não imediatamente. Não de forma radical. Mas deliberadamente. Conscientemente. Com propósito. Ele começou pequeno. Todos os dias após o trabalho, ao invés de assistir TV, ele praticava violão por 1 hora. Seus dedos doíam. Seus ouvidos sofriam com o som ruim que estava produzindo. Mas ele continuava. Depois de 3 meses, começou a soar melhor. Depois de 6 meses, começou a soar bem. Depois de 1 ano, ele era bom. Realmente bom. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Depois de 1 ano tocando violão novamente, Marcos tinha que fazer uma escolha. Ele poderia voltar à zona de conforto. Continuar seu trabalho seguro no banco. Tocar violão como hobby, nunca revelando para ninguém que tinha um sonho escondido. Manter a vida previsível, segura, mas vazia. Ou ele poderia sair completamente da zona de conforto. E aqui está onde a maioria das pessoas falha. Não é a zona de conforto que nos prende. São os medos que estão dentro da zona de conforto. Marcos tinha vários medos. O medo do fracasso. E se ele deixasse seu emprego seguro para perseguir música e não conseguisse? E se ninguém quisesse ouvir sua música? E se ele desperdiçasse 5 anos de sua vida? O medo do julgamento. Seus colegas ririam dele. Sua família pensaria que ele ficou louco. A sociedade não acreditaria nele. O medo da incerteza. Enquanto trabalhava no banco, ele sabia exatamente quanto dinheiro teria no final do mês. Se deixasse para perseguir música, não haveria garantias. O medo da responsabilidade.
Enquanto trabalhava para alguém mais, era fácil culpar circunstâncias externas. Se ele fosse músico e falhasse, seria culpa dele. Seria a responsabilidade dele. Esses medos são tão reais quanto você está sentindo agora. Você reconhece algum deles? A maioria das pessoas, quando confrontadas com esses medos, faz exatamente o que Marcos foi tentado a fazer: volta para a zona de conforto. Porque pelo menos ali, os medos são conhecidos. Pelo menos ali, você sabe o que esperar. Mas Marcos fez algo diferente. Ele não atacou os medos diretamente. Ao invés disso, ele atacou o que estava mantendo os medos vivos: a ignorância. Marcos começou a pesquisar. Ele queria saber quantas pessoas deixaram empregos seguros para perseguir sonhos. Quantas falharam? Quantas tiveram sucesso? O que ele descobriu mudou sua perspectiva completamente. Ele descobriu que a maioria das pessoas que deixam suas zonas de conforto e fracassam não fracassam por falta de talento. Elas fracassam por falta de persistência. Ele descobriu que a maioria das pessoas que têm sucesso não tiveram sucesso na primeira tentativa. Elas tiveram sucesso na 10ª, 100ª ou 1000ª tentativa. Ele descobriu que o custo emocional de permanecer na zona de conforto é muito mais alto do que o custo de sair dela. Porque enquanto você está na zona de conforto, você está morrendo. Você pode não estar morrendo fisicamente, mas você está morrendo emocionalmente, criativamente, espiritualmente. E Marcos finalmente entendeu algo fundamental. A zona de conforto não é um lugar seguro. É um place de morte lenta. Então, um domingo à noite, Marcos fez a chamada. Ele pediu demissão do banco. Não tinha plano B. Não tinha rede de segurança. Não tinha certeza de que daria certo. Mas tinha algo mais importante que certeza. Tinha propósito. Tinha coragem. Tinha vida. Os primeiros 3 meses foram os mais assustadores da vida de Marcos. Sem salário. Sem segurança. Sem o conforto de saber que tudo tinha um lugar. Ele trabalhou como garçom à noite para pagar as contas. Tocava violão durante o dia em ruas, parques, praças. Ganhava muito pouco. Mas pela primeira vez, não estava vazio. Seus dedos ainda doíam. Mas doíam com propósito. Seu estômago ainda rugia de preocupação. Mas ele estava perseguindo algo que importava. Depois de 6 meses, uma pessoa na multidão ouviu tocando em uma praça e o convidou para tocar em um casamento. Marcos foi pago. Não foi muito. Mas foi o primeiro pagamento pelo seu sonho. Depois de 2 anos, ele tinha 50. Depois de 3 anos, estava tocando em festivais. Depois de 5 anos, havia lançado seu primeiro álbum. Não ficou rico rapidamente. Não virou uma superestrela. Mas virou algo muito mais valioso. Virou vivo. E aqui está a coisa mais importante sobre a história de Marcos. Ele não teve que deixar seu emprego para ser bem-sucedido musicalmente. Se ele tivesse continuado trabalhando no banco durante o dia e tocando à noite, eventualmente poderia ter chegado ao mesmo lugar. Mas a diferença é que ele não estaria morrendo por dentro enquanto trabalhava no banco. A zona de conforto não é o problema. Permanecer na zona de conforto quando você sabe que existe algo maior esperando por você, isso é o problema. Agora, aqui está o que eu quero que você entenda sobre a zona de conforto, porque isso vai abrir seus olhos completamente. Lição 1. A zona de conforto é progressiva. Você não entra na zona de conforto de uma vez. Você entra gradualmente. Uma pequena decisão segura leva a outra pequena decisão segura. E depois de alguns anos, você percebe que criou uma prisão inteira ao seu redor. Uma prisão tão pequena que você nem consegue se mexer para tentar escapar. A zona de conforto é como ganho de peso. Você não fica obeso da noite para o dia. Você fica 1 quilo mais pesado. Depois outro quilo. Depois outro. E um dia você olha no espelho e não reconhece a pessoa que está vendo. Lição 2. A zona de conforto é um espelho deformado. Dentro da zona de conforto, você começa a acreditar que aquilo é a realidade. Você começa a acreditar que aquilo é tudo o que existe. Você começa a acreditar que aquilo é suficiente. Mas a zona de conforto é um espelho deformado. Ela distorce sua percepção de possibilidades. Ela te faz acreditar que você é menor do que realmente é. Lição 3. O custo da zona de conforto não é financeiro, é existencial. Você pode ter muito dinheiro dentro da zona de conforto. Você pode ter status. Você pode ter segurança. Mas se você não está vivo, verdadeiramente vivo, então tudo aquilo é apenas decoração em um caixão. O custo real da zona de conforto não é medido em dólares. É medido em sonhos não realizados, em relacionamentos não iniciados, em conversas não tidas, em livros não escritos, em viagens não feitas, em pessoas que você nunca se tornou. Lição 4. Sair da zona de conforto não significa estar perdido. Muitas pessoas pensam que quando você sai da zona de conforto, você está perdido. Mas na verdade, quando você sai da zona de conforto, você finalmente encontra-se. Dentro da zona de conforto, você está seguindo um mapa que alguém mais desenhou. Você está vivendo uma vida que não escolheu. Você está sendo uma pessoa que não quis ser. Fora da zona de conforto, sim, você pode estar perdido. Mas você está perdido em seu próprio caminho. E esse é um tipo de estar perdido que na verdade é estar encontrado. Lição 5. A zona de conforto é egoísta. Aqui está a verdade que ninguém fala. A zona de conforto te impede não apenas de viver seu potencial. Ela impede que você contribua para o mundo. Quantos inventores faltam porque estão confortáveis em empregos chatos? Quantos artistas faltam porque têm medo de fracassar? Quantos líderes faltam porque estão satisfeitos com segurança? O mundo não precisa de você confortável. O mundo precisa de você vivo. O mundo precisa de você usando seus dons. O mundo precisa de você sendo a melhor versão de si mesmo.
E enquanto você está na zona de conforto, você está sendo egoísta. Porque você está privando o mundo de você. Agora, deixe-me ser claro. Estou não dizendo para você largar seu emprego amanhã. Não estou dizendo para você fazer algo radical ou irresponsável. Estou dizendo para você fazer uma pergunta honesta. Há algo na sua vida que você sabe que deveria fazer, mas não está fazendo porque está com medo? Há algo que você sonha em ser, mas não está perseguindo porque é seguro não perseguir? Se sim, essa é sua zona de conforto falando. E a zona de conforto é um mentiroso convincente. Ela te diz que é segura. Ela te diz que é sensata. Ela te diz que é realista. Mas o que ela não te diz é que ela está matando você lentamente. Então aqui está o que Marcos aprendeu e o que quero que você leve deste vídeo. Você não precisa sair de sua zona de conforto de repente. Você precisa sair dela consistentemente. Comece pequeno. Se você quer ser músico como Marcos, toque violão 30 minutos por dia. Se você quer ser escritor, escreva 500 palavras por dia. Se você quer começar um negócio, trabalhe nisso 1 hora por dia. Pequenas ações consistentes constroem grande momentum. E grande momentum eventualmente te puxa completamente de sua zona de conforto. Porque aqui está a verdade que vai abrir seus olhos completamente. Seu potencial está do outro lado da zona de conforto. Sua vida real está do outro lado. Sua contribuição para o mundo está do outro lado. E quanto mais tempo você fica confortável, mais distante você fica de quem você era destinado a ser. 5 anos depois de deixar o banco, Marcos estava tocando em um festival musical. Entre uma apresentação e outra, uma criança o abordou. Era uma menina com uns 9 anos de idade. Você é muito bom, disse a menina. Eu quero aprender a tocar violão quando crescer. Marcos sorriu, porque ele reconheceu aquele brilho nos olhos da menina. Era o mesmo brilho que ele teve aos 15 anos. Antes de entrar na zona de conforto. Antes de ter medo. Então aprenda agora, disse Marcos. Não espere quando crescer. Não espere ser velho o suficiente, ou rico o suficiente, ou talentoso o suficiente. Comece agora. A menina saiu feliz. Mas Marcos ficou pensando nela por dias. Porque ele percebeu que esse era seu propósito real. Não apenas tocar violão, mas inspirar outras pessoas a saírem de suas zonas de conforto. Para que elas não desperdiçassem 23 anos como ele fez. E é isso que quero que você faça neste momento. Você pode compartilhar este vídeo com alguém que você sabe que está em uma zona de conforto. Alguém que você sabe que tem um sonho. Alguém que você sabe que está desperdiçando seu tempo com segurança. Porque talvez, apenas talvez, este vídeo será o catalisador para a mudança daquela pessoa. Talvez será o ponto de ruptura. E aqui está o que vai acontecer quando essa pessoa finalmente sair de sua zona de conforto. Ela viverá. Ela fará contribuições que só ela pode fazer. Ela inspirará outras pessoas. E o mundo será um lugar melhor. Tudo começou porque você compartilhou este vídeo. Comente abaixo. Qual é o sonho que você tem que está vivendo na zona de conforto? Seja honesto. Seja vulnerável. Porque suas palavras podem inspirar outra pessoa. Inscreva-se no canal. Porque vou continuar trazendo histórias como essa. Histórias que abrem seus olhos. Histórias que te chamam para viver sua melhor vida. Histórias que te dizem a verdade que ninguém mais está dizendo. Lembre-se, a zona de conforto não é segurança. É morte lenta. E você não nasceu para morrer lentamente. Você nasceu para viver. Brilhantemente. Ousadamente. Autenticamente. Então saia. Saia de sua zona de conforto. Comece hoje. Comece agora. Comece pequeno se precisar. Mas comece. Porque sua vida real está esperando do outro lado. E o mundo está esperando por você. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.